Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus no Evangelho de João, capítulo 7 do Evangelho de João. E todos nós leremos os versos 37 e o verso 38. João 7, versos 37 e o verso 38. Vamos todos ler? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Abençoa-nos, Senhor, e faze-nos entender a Tua palavra, porque a Tua palavra é vida e nós precisamos muito dela. No nome de Jesus, amém. Jesus disse, e este é um texto que nós sabemos muito bem: aquele que crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Água de dentro de nós estas promessas são para nós, porque este texto é muito bonito e consolador. Para quem Jesus está dizendo isto? Quem crê em mim, e assim diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essas promessas são ditas para nós nestes dias, hoje. Claro que sim. E ainda que não pareça, o grande objetivo de Jesus é nos levar para dentro de nós mesmos. É para nos levar para dentro do nosso interior, do nosso mundo, do nosso íntimo, de nossa profundidade, enfim, nos levar para dentro do nosso coração. Porque coração na Escritura Sagrada, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é algo de grande destaque, porque a palavra de Deus diz que é do coração de onde procedem, do coração procede a fonte e... Isso, do coração, vamos aí com coragem aí, procede a fonte da vida. Do coração procede a fonte da vida, as virtudes, os bons sentimentos, os bons valores, a boa graça. Mas a palavra de Deus também diz assim: do coração procedem os maus desígnios. Então é uma fonte que jorra a boa água, e do coração jorra também os maus desígnios, os maus propósitos, os maus pensamentos, os maus sentimentos, os maus ideais, os maus desejos. E Jesus, quando faz esta pregação no meio de uma festa, provavelmente na hora em que o sacerdote despejava a água da purificação como parte da liturgia, da lei mosaica, a ideia que dá é que Jesus se levantou naquela hora e disse assim: eu sou a água da vida, e aquele que crê em mim, do seu interior vão fluir rios de águas vivas.
Eu gostaria de explicar este texto aqui, trazendo algumas ilustrações bíblicas. Vocês já leram lá no livro de Gênesis que Isaac, na sua peregrinação, ia cavando poços, e o que é que os filisteus faziam? Eles entulhavam, jogavam entulho. Abria outro poço com os seus servos, e os filisteus vinham e jogavam entulhos. Ele não tinha da boa água. Seu poço vivia entulhado. Não podia fluir água, a água não minava. E água era uma coisa tão importante naquela região, como é tão importante em nossa região em tempo de seca. E era uma luta tremenda, porque ele desentulhava, e vinham os filisteus e entulhavam. Até que, depois de várias vezes, eles deixaram para lá, não entulharam mais. E ele pôde beber da boa água. Isaac teve um filho. Como era o nome do filho de Isaac? Ele teve 2 filhos, mas eu vou contar a história de um aqui. Era a história de Jacó. E essa história de Jacó é uma história muito interessante para nós, porque a história de vida de Jacó vai ser uma ilustração daquilo que de fato havia acontecido com o seu pai Isaac. Jacó, ele resolveu com a sua família retornar para a sua terra, de onde ele havia fugido. E no retorno ele tomou conhecimento que Esaú, seu irmão, havia feito uma ameaça dizendo que caso encontrasse, e ele disse isso para a mãe de Jacó, caso encontrasse, ele disse: eu vou matá-lo. E vocês sabem as razões, porque Esaú disse que ia matar Jacó. Qual foi a razão? E disseram tudo e eu não entendi nada. Então deixa eu contar a história. Ele ficou com medo de Esaú. Quando ele chegou no vale do Jaboque, ele atravessou a sua família, e após atravessar a sua família, já escurecia, e ele retorna para o vale, e já era noite. O que ele foi fazer quando retornou para o vale? Ele foi buscar a Deus, porque a alma dele estava angustiada, ele estava com medo. E naquela escuridão ele buscou ao Senhor. Ele procurou o Senhor. Eu sempre lembro de um conhecido antigo, que ele estava passando por uma dificuldade muito grande, aí ele foi para a praia orar. Ele queria um lugar deserto, que não tivesse ninguém. Aí ele foi orar nesse lugar. E ele já realmente se viu sozinho, o mar ali, e o céu cheio de estrelas, silêncio, sem ninguém. Quando ele começou a orar, ele teve medo e correu. Porque de fato o Senhor é real, o Senhor é verdadeiro. A angústia de Jacó era tão grande que o fez ficar ali, clamando. E ele estava suplicando a Deus que Deus tivesse misericórdia dele e viesse ajudá-lo, viesse abençoá-lo, viesse proteger a sua família, viesse guardá-la, guardar a vida de seus filhos, ele que tinha recebido tanta promessa. E agora, de repente, ele se vê na ameaça de seu irmão, que está vindo ao encontro dele no deserto, acompanhado de 400 homens, e a intenção dele não era boa, ele já havia prometido que queria matá-lo. Não restava um outro recurso para Jacó, senão ficar naquela escuridão, pedindo
a presença de Deus, o socorro de Deus. Quando ele está naquela escuridão daquele vale, ele percebeu que alguém estava ali e que se dirigiu na direção dele. Era escuro, ele não teve a visão de quem, por certo, seria. Seria um homem ou seria um anjo? Ele deve ter vacilado nesses dois pensamentos, porque ele já tinha tido encontros com anjos, mais de um anjo. Certa vez ele vinha e anjos vieram ao seu encontro, e ele disse: esse lugar aqui vai ser chamado Manaim. E Manaim quer dizer o quê? Eu estou perguntando porque agora eu me esqueci mesmo. Acampamento de Deus, Luiz Henrique, isso aí. Acampamento de Deus. Tantos anjos, é um acampamento de Deus. Ele chegou a deitar uma vez e colocou a sua cabeça sobre uma pedra, e olha que teu travesseiro como uma pedra não é coisa boa, mas ele estava tão cansado que ele dormiu e sonhou com aquilo que muitas mães desejam que seus filhos sonhem. Pediu para que eles sonhassem, pede que sonhe com quem? Com os anjos. E Jacó sonhou mesmo com os anjos. Ele viu uma escada que ia da terra para o céu, e anjos subiam e desciam. E ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. O Senhor habita aqui, Ele está aqui. Então ele pôde entender que aquele que apareceu naquela hora, tão de repente, não podia ser um homem. Era um anjo, e a palavra de Deus diz que era o anjo do Senhor. E não é o objetivo da nossa exposição desta noite, mas eu já me adianto para dizer que aquele anjo do Senhor era Jesus. Lá no Velho Testamento, que todas as vezes que aparece na Escritura anjo do Senhor, é uma referência a Jesus, e ali era Jesus, e tanto é assim que depois daquele encontro extraordinário, Jacó diz assim: eu vi o Senhor face a face, eu vi Deus face a face. E Deus é visto através de quem? De Jesus. Então ele teve uma visão de Jesus. Jesus é quem estava ali com ele. Jesus estava no vale, há hinos que nós cantamos, onde se diz que Jesus está no vale. E quando Jacó percebeu que se tratava de alguém que não era simplesmente homem, ainda que homem fosse, mas se tratava de Deus, o Senhor, o eu sou, o que ele fez? Ele o agarrou. E o texto sagrado nos coloca como título: Jacó luta com Deus. E na verdade era uma luta, mas não era uma luta carnal dessas que a gente vê pela rua ou pela televisão. Era uma luta espiritual onde ele buscava resposta para a necessidade do seu coração. Ele estava em angústia, ele estava em perigo, sua família em perigo. Ele precisava de bênção. Aquilo não podia continuar daquele jeito. E ele passou uma noite toda, inteira, lutando com Deus. E a gente sabe que não era uma luta física, mas era uma luta espiritual, porque lá em Oséias nós vamos ler que ele clamava e chorava, ou seja, ele estava desesperado. Agora, a ideia que o texto nos passa é que Jacó falou muito, como nós falamos nas nossas orações, e parece que Jesus falava uma coisa só para ele. Jesus perguntava: qual é o teu nome? Senhor, me abençoa, eu preciso de ti, eu preciso da tua bênção, da tua graça, eu preciso que tu resolvas o meu problema. Qual é o teu nome? No Novo Testamento, cansei, estou destreinado, cansei. No Novo Testamento,
Jesus vai andando e ele encontra um Geraseno. E o Geraseno vem ao encontro dele. Esse homem, ele habitava num cemitério. Sua aparência era assustadora. Ele não cortava o cabelo, não cortava as unhas, não tomava banho, vivia isolado, porque ele era violento, já havia sido acorrentado várias vezes e ele quebrava as correntes. As pessoas não queriam contato com ele, e é exatamente com esse homem que Jesus se encontra, e ele se encontra com Jesus. Jesus olha para ele, aquela figura desfigurada, e Jesus lhe faz uma pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião. Meu nome é Legião. Mas Legião não é nome. Jacó, como é teu nome, Jacó? Como é o teu nome? Legião. Como é o teu nome? Jacó. E a luta continuava. Como é o teu nome? Legião. Isso revelava o coração dele, desse homem, do Geraseno. O coração dele estava cheio de entulhos. Vão me acompanhando para a aplicação que nós vamos fazer. O coração dele estava cheio de entulhos, a alma dele cheia de entulhos. Porque os homens são poços, nós somos poços. Na palavra de Jesus, do interior de vocês vai sair fonte de água, e sai água das fontes dos poços. Uma linguagem figurada. Mas aquele Geraseno estava cheio de entulhos, cheio de coisas. E esses entulhos eram tantos que ele perdeu a consciência de si. Ele já não sabia mais quem era. Isso é muito grave, irmãos, porque há pessoas que já não sabem mais quem são. Não já ouviram falar em crise de identidade? São pessoas que já não sabem mais quem são. E ele estava passando por essa crise de identidade. Ele não sabia seu nome, ele estava entulhado. Ele havia perdido a sua identidade. Mas que entulhos são esses? Que entulhos são esses? Que parecem ter estado no coração deste homem e no coração também de Jacó. Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê a descrição de uma série de coisas que podem ser aplicadas e colocadas como esses entulhos. Por exemplo, tomando as obras da carne, os entulhos do coração são, ou as obras da carne são, os entulhos do coração são inimizade, como Lameque, que era um homem cheio de inimigos. Idolatria, como Manassés, que por muitos anos de sua vida serviu aos ídolos. Feitiçaria, como Jezabel, que era adepta dessa prática no reino. Ciúme, como Saul. E há tanta gente com ciúme, com entulho, com esse entulho. Há os que têm o entulho na vida da idolatria. Outros o entulho da inimizade, não sabem viver com amigos. Saul tinha um ciúme, era ciumento. Paulo ardia em ira,
Diótrefes, lá da carta de João, ele tinha o entulho da discórdia. Absalão tinha o entulho da facção. Caim tinha o entulho da inveja. Estou tomando as obras da carne lá de Gálatas. O povo de Israel tinha um entulho da murmuração, murmurava, reclamava o tempo todo. Herodes tinha um entulho do orgulho. Lembram-se daquela vez que o povo dizia: este é um Deus, ouvindo o discurso de Herodes, esse homem fala como um Deus, e ele não deu glória a Deus, acreditou nisso, orgulhou-se. E diz a Bíblia que ele foi comido por vermes. Sansão, o entulho da prostituição. Esaú, o entulho da impureza. Nabucodonosor, o entulho da soberba. E a Bíblia fala de coisas semelhantes a estas, como a bebedice, como a glutonaria, como o entulho do ressentimento, da avareza, da paixão lasciva, do desejo maligno que estudamos hoje com o pastor Newton, o entulho da indignação, o entulho da maldade, o entulho da maledicência, o entulho da pornografia, da pornofonia. Aliás, a gente nunca viu tanto crente chamar nome feio hoje. E às vezes tem umas postagens que tem nomes feios. Na internet o sujeito compartilha aquilo. E toda vez que você encontrar um crente desbocado, ele está cheio do entulho da pornofonia, da pornografia. Ele não pode dar uma topada, que ele abre a boca, e a boca fala, a boca diz, do que está cheio o quê? Olha lá, o coração. Para onde Jesus está conduzindo o seu povo, e para onde o Senhor está nos conduzindo nesta noite para pensarmos nestas verdades. Aquele homem, o Gerazeno, estava cheio de entulhos. Agora, perceba uma coisa, irmãos. Esses entulhos, e há entulhos, não precisa você levantar a mão, eu só quero que você pense comigo, e diante de Deus, estamos diante do Senhor, os olhos dele veem toda a terra. Esses entulhos, eles muitas vezes começam quando se é criança. E é provável que o tempo mais propício para que esses entulhos sejam jogados nos nossos corações, na nossa alma, nos poços da nossa vida, eles aconteçam quando se é criança, quando se é adolescente, quando se é jovem. E a pior coisa na vida será nós que estamos de cabelos brancos, nós irmos até o fim dos nossos dias sobrecarregados com esses entulhos que Davi pedia a Deus para que não fizesse lembrar dos pecados da sua mocidade. Por que isso é perigoso? Porque esses entulhos que são jogados dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, daquelas lembranças que vêm desde a infância, que acontecem na adolescência, e que começam a frutificar na mocidade, aberta para os entulhos, para todas essas coisas da obra da carne, é que esses entulhos, eles petrificam, eles viram pedra, eles ficam duros. É por isso que você, nós queremos tirar muitas vezes esses entulhos de dentro de nós e nós não conseguimos tirar. Pense bem, veja como há alguns pensamentos maus na sua mente que se repetem obsessivamente, você não gostaria de tê-los, nem de pensar neles, mas eles vêm.
vem quando você está dormindo, vem quando você está orando, vem quando você está lendo a Bíblia, vem quando você está no culto, entulhos petrificados. Você não quer mais, mas eles estão presentes. Esses entulhos viram pedra, ficam petrificados e não há quem tire. São entulhos espirituais. Mas eles não só se petrificam. Sabem o que é que eles fazem conosco? Eles nos despersonalizam. Nos despersonalizam. Aos poucos nós vamos perdendo a identidade. E nos surpreendemos conosco mesmo. Mas não fica só aí, eles nos descaracterizam. Nós perdemos a característica de ser humano, a nossa característica, aquela que Deus fez, porque as nossas atitudes serão sempre reflexo desses entulhos que estão dentro de nós. E Jesus está querendo levar o seu povo e nos levar a esse mergulho. Jacó, como é teu nome? Gerazino, como é teu nome? Legião, e o teu? Jacó. Jesus não sabia, ele sendo divino, que aquele homem tinha por nome Jacó? Claro que sabia. Porventura ele não sabia do nome do Gerazeno? Claro que ele sabia. Legião. Mas Legião não é o teu nome. Teu nome, Jacó. Não, teu nome não é Jacó. E aí estava aquela luta. Jacó buscando ter identidade. A gente vê muito bem isso naquela história que Jesus contou do filho pródigo. A vida do filho pródigo ilustra: nós nascemos, era como se a gente, na hora que nascesse, recebesse uma folha em branco. E na medida que a gente vai vivendo, essa folha em branco vai se manchando, vai se manchando, vai se manchando. O filho pródigo saiu, limpinho. Era jovem. E ele se contaminou. E o seu coração foi como um poço que foi se entulhando, e quanto mais ele entulhava, mais ele ia de abismo em abismo, até que chegou um ponto que ele nem sabia mais quem era. E chegou ao ponto de se identificar com os porcos, comer a comida dos porcos, assimilar o fedor dos porcos, viver com as vestes dos porqueiros, totalmente descaracterizado. Irmãos, há muito drama nas nossas vidas. Nós recebemos a Jesus, temos a Jesus, mas nós vamos vivendo com uma vida cheia de dramas. E esses dramas são esses entulhos que estão na nossa alma. E que fazem mal. Eles pesam, eles cansam, eles sobrecarregam, eles dão fadiga, eles nos prostram. O filho pródigo chegou um momento em que ele sentou, olhou tudo aquilo, e ele disse: eu não nasci para isso.
Eu não nasci para viver com esse tipo de vida. Ele é um homem que está agora algemado pelos prazeres outrora da vida, que agora não o satisfazem mais. Ele está perturbado na mente, o seu coração está cheio, ele está simplesmente cansado. E voltando a Jacó e o Gerazeno, talvez deu para vocês perceberem que ambos tiveram dificuldade de dizer os seus nomes. Jacó se agarrava a Jesus e Jesus perguntava teu nome. O Senhor estava levando para dentro de si, que é o que Jesus faz. Irmãos, a conversão é algo assim tão profundo. Às vezes a gente se surpreende com alguém que acha que se converter é um momento assim de euforia, de alegria. Levante a mão, ô bênção, que tudo é bênção hoje, ô bênção tal, e esquece que a obra de Deus no coração do homem é uma luta tremenda do próprio homem. É que a gente não quer lutar, a gente quer a bonança, o evangelho da prosperidade. E a coisa não é assim. É um parto operado pelo Espírito Santo, doloroso para o pecador. Ele geme, a natureza geme, para que ele nasça. Isso quer dizer luta. E não é uma luta instantânea. É uma luta que muitas vezes vai durar a vida toda. O Senhor está levando para dentro de si, para uma luta interior. Mas essa sociedade que a gente está vivendo, ela está muito perigosa, porque as distrações são muitas. E agora com o zap, se você tem dor no estômago, é zap. Tem, me digam aí, diga aí, Daniel, vá. Está com fome, é zap. Está cansado, é zap. Está esperando qualquer coisa na fila, é zap. Você chega no hospital, o doente nem geme mais, é zap. Aí as pessoas não estão lutando. Essa luta do espírito, porque parece que as pessoas estão sem vontade de querer se libertar dos seus entulhos, estão gostando desses entulhos, há prazer nesses entulhos. E o que está acontecendo com Jacó e o Gerazeno é que eles estavam cansados daqueles entulhos, eles não estavam satisfeitos com aqueles entulhos. Eles estavam querendo era libertação, que algemas fossem quebradas. Eles estavam em conflito, mas queriam paz. Por isso que Jacó está naquele vale escuro. A gente não fica mais acordado para orar, para buscar Deus. E o que a gente está vendo ali são dois homens que estão buscando. Perderam a identidade, mas eles só estão com uma opção, e essa opção eles estão abraçando. Tanto Gerazeno, fedido do jeito que estava, horroroso, fedorento, que causava asco e horror a toda uma população de uma cidade, que não queria nem se aproximar dele, mas aí ele se aproxima de Jesus, atormentado, porque ele ansiava por o descanso do seu coração. Aqueles entulhos lhe faziam mal, aquelas lembranças, as recordações, os pensamentos, os apelos, as tentações renovadas, aquele pecado fedia tanto, eles não estavam em paz. Lá do fim da noite, no Vale de Jaboque, Jesus faz uma última pergunta para Jacó.
ele pergunta: teu nome? De outras vezes, certamente, Jacó dizia: Jacó, que quer dizer o quê? Enganador. E esse nome, não foram os pais de Jacó, não foi nenhuma solenidade especial que fizeram para dar o nome de Jacó. É porque quando ele nasceu, ele veio segurando no calcanhar do irmão, e a vizinhança desse disse: menino esperto, esse aí vai ser chamado de Jacó. E Jacó ficou. Por isso Jesus perguntava: teu nome? Certamente ele dizia: Jacó. Mas não havia aquele desejo de dentro da alma de dizer assim: Senhor, eu sou um enganador. Mas antes de chegar a madrugada, ele segura em Jesus e Jesus segura nele. Jesus pergunta mais uma vez: como é teu nome? Ele diz: eu sou enganador, Senhor. Eu enganava meu irmão desde o ventre materno, e nós fazíamos uma confusão dentro do ventre de minha mãe. E essa não era uma acomodação de gêmeos no ventre, tão comum às mulheres que já tiveram filhos gêmeos. Aquela acomodação, não. Era uma luta, tanto que a mãe, que tanto ansiou ser mãe e ter aqueles 2 filhos, ela chegou a dizer: antes me viesse a morte. Aquela luta daqueles 2 fazia mal. Eu disse: desde o ventre da minha mãe eu venho enganando. Meu irmão ia sair primeiro, eu segurei no calcanhar dele, porque quem queria sair primeiro do que ele era eu. Certa vez ele foi caçar, e demorou tanto a caçar, e trouxe uma caça. E talvez Jacó naquele tempo já sofresse de diabetes. Aí veio com uma glicemia, certamente vinha tremendo, que quando ele chegou com aquela caça, Jacó matreiramente passou pelo nariz dele com verdura, lentilha, mas ele estava com tanta fome que ele desejou aquilo. Ele disse: me dá isso, senão eu morro de fome. Aí Jacó disse assim: eu te dou, mas tu vai ter de me dar a tua herança. O que me importa a minha herança se eu estou para morrer de fome? Me dá isso. Eu enganei meu irmão porque eu podia ter dado o prato de lentilha para ele, por misericórdia e por amor. Senhor, eu enganei meu pai. Eu me fiz passar por Esaú. Imitei a voz de Esaú. Meu pai disse: a voz é de Jacó. Não, meu pai, eu sou Esaú. Meu Senhor, eu enganei meu sogro. Senhor, eu enganei meus cunhados. Senhor, eu enganei muita gente. A minha vida tem sido enganar. A minha vida tem sido fugir. Fugir de Esaú. Fugir de meu pai. Fugir de Labão. Fugir de meus cunhados. A minha vida tem sido fugir, fugir, fugir. Senhor, eu sou enganador. E era isso que Jesus queria ouvir. Era isso que Jesus queria ouvir. Aquele gadareno, ele estava impaciente, violento, numa degradação física, moral, social. E ele estava ali diante de Jesus porque ele queria ser limpo, porque aquilo não satisfazia. Irmãos, por isso, esses entulhos têm de ser retirados de nós, porque sintam a situação. A gente aprende isso na teologia bíblica,
que nós somos pecadores, independente de cometermos pecados, nós temos uma natureza pecaminosa. A nossa natureza é pecaminosa. Mas temos também um sistema mundial que joga entulhos em nós. Vejam que situação a nossa. De dentro de nós, nossa natureza cria entulhos. E o sistema mundial joga entulhos. E é humanamente impossível, irmãos, um homem retirar esses entulhos dentro de si. Nós temos experiências, cada um aqui tem experiência. Por vezes um tem um entulho do engano como Jacó, outro tem um entulho da impureza como o Gerazeno, outros têm o entulho da corrupção como os políticos, outros têm o entulho de tantas coisas. Esses entulhos são gerados tanto pela natureza humana como pelo sistema. E aí você já percebeu que quando a gente tem esses entulhos, e cada um aqui tem um entulho, ou outros entulhos, como legião, nós queremos tirar e a gente não consegue. Não nos livramos dele. Lembro de um homem que eu fiz uma visita, a última vez dele vivo. Uma semana depois ele se ultimou, morreu. Fui visitar com alguns irmãos, quando todos estávamos saindo. Ele disse: pastor, espere um pouquinho, falando bem fraquinho, pastor, espere um pouquinho. E eu me inclinei para ouvi-lo falar. Disse: pastor, é tanta coisa dentro de mim má. Aquelas coisas más, numa hora como aquela, são os entulhos. E a gente está distraído para essa realidade desses entulhos que estão nos descaracterizando, que estão nos despersonalizando, que estão tirando a nossa identidade pessoal, a ponto de nós mesmos não sabermos mais quem somos, não sabemos sequer o nosso nome para dizer diante do Senhor. Essa luta, irmãos, é humanamente impossível. Ouça bem isso. Esses entulhos você não pode tirar de dentro de você. Não é triste isso? A menos que você goste deles, você tenha a maior prazer em tê-los dentro de você, de usá-los quando quiser. Mas você sabe que eles são pecaminosos e vão levar para o inferno, levam para o inferno. Nós somos testemunhas disso. Você tem entulhos, eu tenho entulhos. Um de um jeito, outro do outro. Uns como Jacó, com um só, outros como Gerazeno, com muitos. E o pior, nós não podemos tirar de dentro de nós. Nós não podemos lutar sozinho para tirar isso de dentro do nosso coração. Mas há uma boa notícia. Quem era que estava lá com Jacó? Ei, vamos falar mais forte. Quem é que estava lá com Jacó?
mais uma vez. Quem é que estava lá com Jacó, ali naquela escuridão? Jesus. Quem era que estava com Gerazeno, aquele homem tão podre, que exalava mau cheiro? Quem era que estava lá? Jesus. E quem é que está conosco também? Jesus. Irmãos, era escuro ainda. Esse é um texto que eu gosto. Permitam-me dizer, mas eu nado nestes textos. Eu gosto dessa parte aqui, de Jacó. Era ainda escuro. De repente, Jacó percebe que aquele que estava com ele desapareceu, não estava mais ali. E aumentou mais a convicção de Jacó que ele havia estado na presença de Deus mesmo, que era Jesus, a manifestação real de Deus, porque Deus é a expressão Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele atravessa, então, aí a madrugada, antes do sol nascer, a gente já vê a madrugada, não é isso? Aquele clarãozinho, o sol não nasceu, a gente não está vendo o sol, não está vendo ainda os raios diretos do sol. Aquele clarãozinho bonito, é dia, aquilo que alegra os vigias. Aquele clarão. E ele caminhando. Interessante é que ele vem mancando. Ele havia lutado com Deus. Não há quem lute com Deus e não tenha marcas na alma e na vida. Ele vem marcado pelo próprio Deus. Ele vem capengando. Ele não é mais aquele homem ousado. Ele é um homem agora que capenga. É uma alma que demonstra quebrantamento. Ele está quebrado. Quebrado no espírito e quebrado no corpo, quebrado na alma, quebrado no coração. Diz a Bíblia que o sol nasce e Jacó atravessa o vale. Só que ele atravessa o vale abençoado. Aquilo que ele buscou naquela luta de dizer: Senhor, me abençoa, Senhor, eu não te largo enquanto não me abençoares. Aquele momento da oração quando dizemos: Senhor, o meu pecado é esse, me livra, e eu não vou me levantar daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Ele vem abençoado. Ele vem liberto. Ele vem leve, não há carga no seu coração, não há carga na sua mente. Ele vem liberto, ele vem livre, leve, solto. Lá vem ele, lá vem Jacó atravessando aquele vale, de madrugada, o sol subindo, e Jacó com a alma em festa, e o poço de sua alma jorrando água. Como a gente está imaginando essa cena, a gente imagina e pensa também que Jacó disse: olha, vocês fiquem aqui e eu vou entrar no vale para orar. Já estava escurecendo. A família deve ter ficado nervosa, porque sabia que Esaú estava vindo com 400 soldados. E o chefe da família estava lá no vale, tinha ido orar. E eles pensavam que ele fosse orar por alguns instantes, como ele fazia das outras vezes. As orações eram curtas, eram monossilábicas, eram de repente. E dessa vez, a noite toda, certamente a família não dormiu. Cadê Jacó? Cadê Jacó? De repente, ajudados pelo sol da manhã, eles veem aquele homem vindo. Eles se aproximam, e é ele, é Jacó mesmo, que vem, mas ele vem mancando, vem devagar, mas vem tranquilo e vem confiante. Eu até penso que os filhos de Jacó
se aproximaram dele correndo e disseram: pai Jacó, pai Jacó, pai Jacó. De Jacó nada, eu sou agora Israel, o Senhor mudou meu nome para príncipe de Deus. O Senhor mudou o nome de Jacó para príncipe de Deus. Isso desfaz muito daquilo que se diz. Não é o homem, não é o nome que faz o homem, é o homem que faz o nome. Você agora vai ser Israel e vai ter que viver de uma maneira que dignifique esse homem de príncipe de Deus, e de fato nunca mais Jacó foi o mesmo. Ele mudou, ele aprendeu agora a lutar contra os seus entulhos. Ele tinha a inclinação de ser enganador? Tinha, mas você não vai ver até o final do livro Jacó enganando alguém. Ele aprendeu a vencer o seu ponto fraco, o ponto fraco da vida, aquela inclinação da carne. Ele venceu. Eu tenho que zelar pelo meu nome, e nós temos um nome, e o nosso nome é cristão. Nós somos seguidores de Cristo e aguardamos pelo nosso nome, que está numa pedrinha branca e que nos será revelada no céu, no Apocalipse, lá na Nova Jerusalém, e nós devemos desde já zelar por esse nome, fazer esse nome. O que Deus fez com Jacó, Ele fez também com Gadareno, com Gerazeno. Jesus o levou para dentro de si. O homem sentiu o seu estado de pecaminosidade. Ele estava insatisfeito, ele queria ser diferente. Quem sabe você esteja querendo ter uma vida diferente. Você não está satisfeito com a sua vida. Sua vida não o agrada. Você está triste e é triste com a sua vida. Eu não quero ser assim. Esse é o entulho. E esse entulho é o que mina o fluir das águas da sua vida, do seu coração, de onde procedem as fontes da vida. Ele estava insatisfeito, ele queria ser livre. Mas que coisa bela, como Jacó, ele estava com Jesus, e Jesus é o único que pode nos ajudar nessa luta. Percebam bem, o texto fala: Jacó lutou com Deus. Mas, na verdade, essa luta significava Jacó lutando consigo mesmo. Nós, para tirarmos os nossos entulhos, nós temos que lutar contra essa coisa ruim que está dentro de nós e que não precisa a gente enganar ninguém. Nós mesmos sabemos quais são os nossos entulhos. E esse homem, então, também teve o sol da justiça brilhando sobre a sua alma. E é tão interessante que a população toda tinha medo dele. E quando soube do ocorrido, correu para lá. E a gente vai encontrar na descrição do Novo Testamento um homem abençoado. Ele estava quieto, assentado aos pés de Jesus, a roupa limpa, consciente de si. Ele saiu do túmulo da impureza, ele sente-se liberto, leve, a alma em festa, e ali está um outro poço de onde mina o rio da vida, onde água da justiça, água da graça jorra. Meus irmãos, essa água aqui, ela é tão importante para nós, talvez você até esteja minimizando a questão do poço e o fluir das águas. Sabe o que é que significa esse fluir da água? Esse germinar, esse jorrar da água. Uma coisa que a teologia moderna está muito perigosa. Porque a gente está vivendo uma teologia muito teórica. Teoria da mente. E a teologia da mente, essa teologia teórica, até o diabo é um grande teólogo, e o maior de todos os teólogos, porque o diabo conhece teologia como pastor nenhum. Agora ele não conhece a teologia prática,
que é essa teologia do coração. Essa teologia do coração. Mas o que quer dizer esse fluir da água desse poço? É uma coisa que nós estamos tão pobres disso. É o sentimento da graça. O sentimento da graça. Da graça do Evangelho. Da graça da salvação. Da graça da palavra. Da graça da comunhão. Da graça dos dons que Deus dá ao seu povo, dessa graça que nos faz sentir a proximidade com o Senhor, da graça do perdão dos pecados, da graça que nos faz experimentar cada vez mais o conhecimento da glória de Deus e a visão do seu reino. Esse sentimento, irmãos, nestes nossos dias, está muito distante, porque a ideia que nós temos é que a falta desse sentimento é a causa dos entulhos que estão dentro do nosso coração. Como disse Jacó, já estou encerrando, Jacó não foi mais o mesmo. Ele foi remido pelo Senhor, segundo Isaías nos diz. O Gerazeno não foi mais o mesmo. Ele dizia: Senhor, eu quero te seguir. Jesus disse: vai para os teus e conta o que Deus fez por tua vida. O filho pródigo entrou na mansão celestial, com vestes novas, sandálias novas, anel no dedo. Este é o caminho de todos os que têm os seus poços livres dos entulhos. Para a conclusão, irmãos, eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque o meu entulho tem de ser retirado. Porque o seu entulho tem de ser retirado. E eu sei qual é o entulho, o meu entulho. E você sabe também qual é o seu entulho. Porque esses entulhos, então, têm de ser retirados. Porque são esses entulhos que desembelezam a nossa vida. Tiram a beleza da nossa vida. Porque são esses entulhos que anestesiam a nossa consciência. Porque são esses entulhos que nos causam insatisfação e nos fazem sedentos. Por que esses entulhos devem ser retirados? Não amanhã, mas ainda hoje, aos pés de Jesus. São esses entulhos que matam a esperança. Há como há tanta gente com crise de esperança, da esperança celestial. Porque é impossível ter entulhos e ter esperança. Porque os entulhos nos grudam à terra. E a ausência deles, a água que flui de Jesus dos nossos corações, nos impulsionam a ansiar e aguardar pela água que jorra do trono do Cordeiro. São esses entulhos, irmãos, que nos fazem perder o sentido da vida. Se há uma coisa que nós não podemos perder, é o sentido da vida. E esses entulhos, cada um sabe qual é o seu entulho. E você percebe que ele é a razão do seu futuro nublado, da sua falta de expectativa, de senso de perspectiva, falta de senso de perspectiva. Esses entulhos fazem isso. Como Jacó, que estava com medo, como Jacó, que havia
perdido a esperança, cheio de dúvida. A única expectativa dele era a morte, como o Geraseno, que perdido do sentido da vida, vai morar nos túmulos. E segundo alguns comentaristas, ele não saía dali, ele vivia dali. O que quer dizer, ele comia cadáveres, ele se alimentava de cadáveres. Havia perdido o sentido da vida, estava cheio de entulhos, E nós, irmãos, se os nossos entulhos estiverem petrificados em nós, nos descaracterizando e nos despersonalizando, nós também não temos sentido na vida. Por que que esses entulhos devem ser retirados de nós? Porque são esses entulhos que nos fazem com que as promessas da eternidade pareçam irreais. Se perde a beleza das promessas de Cristo. A palavra de Deus é um livro qualquer, eu leio por obrigação, não mais por devoção. E as promessas dela já não me falam mais, não me animam, não me encantam. Eu me sinto como aqueles discípulos de Emaús, desencantados, e parece que essa nossa geração é uma geração de almas desencantadas, porque perderam a esperança e a crença nas promessas que Jesus fez aos seus filhos, a nós, a você. São esses entulhos que criam um vazio na alma. São esses entulhos que nos fazem impedidos, nos tornam impedidos de sermos seguidores de Jesus. Por isso, irmãos, temos de clamar a Deus. E esse é o momento de fazermos como Jesus ensinou e que Jacó fez. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, coloca a tua boca no chão, ora ao teu Pai, abre o teu coração, derrama a tua alma diante dele, e o teu Pai que vem em secreto, ele vai te recompensar, ou seja, ele vai tirar esses entulhos de dentro de ti, de dentro de nós, mas a verdade é, nós não podemos viver assim com ele sempre, mesmo porque nós estamos numa caminhada, numa peregrinação, e peregrinar tão cheio de entulhos, a nossa alma cansa, fica sobrecarregada, mas Jesus está sempre dizendo a cada um de nós, toda hora, todo momento, um texto que nos é tão caro e tão simpático. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Jesus é esse que tira o entulho. Talvez seu entulho esteja tão petrificado, já seja tão antigo. Talvez você seja identificado por ele. As características da sua vida talvez revelem esse entulho que está dentro de você. E essa descaracterização era como se nós víssemos um homem cambaleando pela rua e se perguntássemos quem é ele. Não se diria o nome dele. É um bêbado que vai ali. É um bêbado. Ali é um drogado. Ali é um adúltero. Não tem nome. Descaracterizado. Despersonalizado. Isso é triste. Jesus, ele veio fazer uma obra excelente na nossa vida. Antes de Jesus nascer, através de Maria, o anjo apareceu e disse: ele será o que vai libertar o seu povo dos seus pecados. Libertar é tirar
Jesus é o que tira isso de dentro de nós. A ira, a maldade, a murmuração, essas coisas que fazem tanto mal a nós e aos outros, essas coisas que nos cansam. Jesus é quem nos tira, quem tira de dentro de nós, porque ele disse: se o Filho vos libertar. O que é que está escrito aí? Verdadeiramente vocês vão ser livres. E essa liberdade é um espaço que se abre para a graça de Deus, para o rio que jorra do trono do Cordeiro, que inunda a nossa alma, e como Ezequiel, nós vamos nadando nessa graça. Permita-me, irmãos, nessa conclusão, nesse encerramento, que acho que isso é tão interessante para você, para mim, e para mim mais do que para você. Como é que está a sua bagagem nessa viagem? Nessa viagem da vida? Como é que está o poço do seu coração? Você vai para casa hoje, e eu também, nós vamos para casa pensando que estes entulhos precisam ser colocados na mão de Jesus, porque Ele é poderoso para nos libertar. Ele é poderoso para nos sarar, como lemos no devocional hoje. Poderoso para nos sarar, poderoso para curar a nossa alma, poderoso para salvar a nossa vida, poderoso para nos fortalecer, poderoso para nos encher de esperança, poderoso para dar vigor à nossa alma, para fortalecer ao nosso espírito. O Senhor não nos quer com joelhos trôpagos, pés vacilantes, não, muito pelo contrário. Ele diz que vocês têm de ser como a águia que voa, e esse voo é o voo da graça, que dá nos braços do Senhor, em nome de Jesus. Amém.